Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro de Zacarias. Nós vamos ler 10, 11 e 12, mas antes vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, na Tua presença, para pedir ao Senhor perdão por todos os nossos pecados e te agradecer, Senhor, por mais este dia, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço, Senhor, a Ti que olhe pelos enfermos, Senhor, alivia a dor de cada um, Senhor. Também peço a Ti, Senhor, por todos os missionários que saíram para pregar o Evangelho, que o Senhor proteja e abençoe a cada um deles. E também quero te pedir, Senhor, pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, pela paz do mundo. E cesse essas guerras, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, e não a nossa. E que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Senhor, sempre. E fique conosco, Senhor, nos dê entendimento e sabedoria para entender a tua palavra, Pai. Fique conosco, Senhor. Juntinho conosco. Não nos deixe nunca, Senhor. Precisamos do Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então, gente, nós vamos ler 10, 11 e 12. Lembrando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós temos que segui-lo, ficar no caminho dele sempre, porque ele é o único que nos dará vida eterna. Tá bom? Então vamos lá. 10. Peçam a Deus, o Senhor, que mande as chuvas da primavera, pois é Ele quem manda as nuvens e a chuva para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou médiuns, pois eles só dizem bobagem e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso o povo vive aflito e anda sem direção como ovelhas que não têm pastor. É assim que nós vê hoje o mundo, né? As pessoas não querem mais ficar só com o Senhor Jesus. Na mesma hora que entram para dentro da igreja, vai lá, tem comunhão, tem hora, mas muitas pessoas saem de lá fazendo tudo o que há de errado. Aí já não adianta nada, né? Muitos saem, vai para bar, beber, vai para balada. Não é isso que o Senhor quer, né? Aí o que acontece? Eles ficam todos que nem ovelhas perdidas, estão tudo aí, sendo jogados para lá e para cá, porque não têm o entendimento, não querem. Aí fica difícil, né, gente? Falta do pastor falar e ajudar, não é. Os pastores avisam, ensinam, mas as pessoas parecem que estão com os olhos e ouvidos fechados. Ouve ali, mas saiu dali e já esquece o que está acontecendo. É muito triste, né? O Senhor Deus diz: estou irado com os chefes estrangeiros que governam o meu povo e vou castigá-los duramente. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho, o povo de Judá, e vou fazer com que eles sejam
como o meu forte cavalo de guerra. Sejam fortes como o meu cavalo de guerra. Do meio deles virão todos os chefes, líderes, militares e governadores do meu povo. Todos juntos vencerão e serão como soldados que pisam os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque eu, o Senhor, estou com eles, e derrotarão até os inimigos montados a cavalos. O Senhor Deus diz: darei força ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel, tenho compaixão deles e os trarei de volta ao cativeiro e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Os homens de Israel serão fortes como soldados, serão alegres como os que bebem vinho. Os seus descendentes ouvirão falar disso e ficarão contentes e alegres, por causa do que eu, o Senhor, fiz. Chamarei o meu povo e os juntarei, pois eu os trarei de volta para o meu país. E serão novamente tão numerosos como eram no passado. Eu os espalhei pelas nações distantes, mas mesmo assim eles não têm esquecido de mim. Eles e os seus filhos continuarão vivos e voltarão de novo para a sua terra. Eu os farei voltar do Egito e da Assíria e os levarei para a terra de Gileade e do Líbano. Serão tantos que não haverá lugar para todos. Atravessarão o Mar Vermelho e eu, o Senhor, baterei nas ondas e secarei as águas do rio Nilo. Destruirei o orgulho da Assíria e acabarei com o poder do Egito. Darei forças ao meu povo e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Vamos ao 11 agora, tá? Líbano, abra as suas portas, para que o fogo acabe com os seus cedros, Chorem pinheiros, pois os cedros caíram. Aquelas belas árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, pois a mata virgem foi derrubada. Os pastores gemem e choram, pois os belos pastos foram destruídos. Os leões estão rugindo, porque as matas do rio Jordão foram derrubadas. O Senhor meu Deus me disse: seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam, e depois que vendem a carne, dizem: graças a Deus, ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Também eu não tenho mais compaixão dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis. Eles arrastarão o país
Eles arrasarão o país e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o Senhor, estou falando. Portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Peguei 2 bordões, um eu chamei de bondade e o outro de união. E fiquei tomando conta do rebanho. Em um mês acabei com 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram as que morram as que vão morrer. Que sejam mortas as que vão ser mortas. E que as que sobrarem comam umas às outras. Depois peguei o bastão chamado bondade e o quebrei como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, e se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. Olha, preste atenção, né, gente? Olha. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: ponha esse dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois quebrei o segundo bastão, chamado união, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Em seguida, o Senhor me disse: agora faça o papel de um pastor que não presta, pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo. Não vai procurar as que se perdem, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. O que o Senhor está falando aqui, ó, é do povo, né? Vocês estão entendendo, né? Ai do meu pastor, ai do mau pastor, que abandona o rebanho, que um dia seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, que o braço fique paralisado e o olho fique cego. Agora o capítulo 12, tá? Esta é a mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos. Diz: eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá.
Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com lança e chorarão a sua morte. Olha, isso aqui foi profetizado tanto tempo antes do Senhor Jesus nascer, né? Que aqueles que atravessaram com a lança e chorarão sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém, como o choro que há na planície de Megido, pelo deus Haddad Rimon, deus falso, né? Todas as famílias do país chorarão, cada uma chorará sozinha, isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi e a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Senhor. Peço a Ti que abençoe e proteja todos nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.